Uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor em nossos corações. O nosso texto de hoje está lá no evangelista Lucas, em seu capítulo 17, dos versos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, e ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus, em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus, queremos e precisamos ouvir a tua voz. É um dos milagres que Jesus realizou entre centenas e milhares, talvez, mas que a Bíblia não registra. Precisamos do iluminar, do conduzir, Deus, do teu Espírito Santo. Aplica, Deus, aplica essa semente ao coração daqueles que necessitam e te ouvem. Desde já nós te agradecemos, na mediação do teu Filho Jesus Cristo, pelos laços do Calvário, hoje e sempre. Amém. O nosso tema de hoje é: onde estão os 9? O texto já lido registra a cura de 10 leprosos e as atitudes iguais de 9 deles e atitude diferente de um. Amados, a palavra obrigado tem sido pouco dita por muitos. Nós temos dificuldades de agradecer e, às vezes, até de comprovar um ato, uma atitude, uma palavra, um pequeno gesto, até mesmo a presença de alguém ao nosso lado e não dizermos obrigado. Esse texto passa por gratidão. Uma das qualidades que nós devemos ter e que Jesus aprecia por demais, como vamos ver mais adiante. Agradecer ao doador pelo que ele é e não somente pelo que ele faz. É normal nós estar sempre pedindo, mas pouco agradecendo, ou às vezes nada agradecendo. Agradecer é dar glórias a Deus, é agradar o coração do nosso benfeitor. Vamos ver que Jesus gosta da nossa gratidão. A vida deve ser uma vida de gratidão. Não em tudo, mas por tudo. Gratidão é receber a melhor dádiva, que é o próprio doador da vida, de cada dia, que nos faz chegar coisas incomparáveis, quanto às quais somente Ele pode nos presentear. As coisas ainda não chegaram, mas Deus chega primeiro. Nós estamos dormindo e o guarda de Israel não dormita. Ele está sempre conosco. Devemos a cada dia ter um momento de gratidão e de ações de graças a Deus.
Esta palavra gratidão é tão importante como fé, como graça, como misericórdia, como perdão, amados. Nós vamos ver o valor e a distinção e o benefício desta atitude que Jesus deu àquele que voltou. Ainda que poucos, será que você que chega a esta palavra estaria incluído entre os 9? Talvez muitos que agora me ouvem não sabem o porquê dos 9, mas vão saber. Ou você está incluso na vida daquele que se comportou, que voltou e agradeceu ao Senhor. Amados, o verso 12, nós estamos a iniciar, diz que Jesus, ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Muitas pessoas com doenças incuráveis e problemas insolúveis têm buscado a Deus solução dos seus infortúnios, coisas que os médicos já não resolvem mais, situações muito, muito difíceis, e às vezes buscam a Deus pedindo compaixão, querendo apenas o benefício da misericórdia de Jesus e não o Jesus da misericórdia, como está no verso 13. Jesus estava chegando e aqueles leprosos vieram de encontro a ele. Mas a Bíblia diz que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Nada existe de errado nesta atitude. Jesus é compassivo. Jesus é misericordioso. Nós temos que ir a Ele. Em especial em situações incontornáveis, porque lepra naquela oportunidade não tinha cura. Eles eram obrigados a viver numa aldeia, né? Num ajuntamento, todos eles juntos. E quando se aproximava uma outra pessoa, a lei obrigava eles, que eles tinham que clamar em alta voz: imundo! 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 Não tinham família, não tinham convivência social, não tinham planos, não tinham metas, sofrimento e dor. A lepra tem um aroma extremamente desagradável. Ela é purulenta e coça demais. O verso 14 está a nos dizer que ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus ouve o nosso clamor, sejamos dignos ou indignos. Jesus não dispensa ninguém que vai até ele, independente do seu problema, porque todos aqueles problemas que nós temos, ele pode resolver. Jesus ouve, se compadece e os manda mostrar ao sacerdote. Porque o texto sagrado, a lei exigia isso, que diz que aconteceu que eles indo eles foram purificados. Mas eles, para que pudessem comprovar esta purificação, eles tinham que ir no sacerdote, e o sacerdote, depois de examiná-los, diz: não, agora você já está purificado. A pele já estava com a cor diferenciada e ele estava agora liberado, autorizado a conviver no meio social natural. Eu acho muito interessante esse texto, porque Jesus só dá uma ordem para eles fazerem, para que eles não fossem conviver sem antes o sacerdote os aprovasse, conforme determinava a lei. Mas Jesus, o texto sagrado também diz que na medida que eles iam andando, eles iam sendo curados. Aleluias! Às vezes, amados irmãos, nós que estamos com um problema, não precisamos continuar sempre a reclamar, a reclamar, a reclamar. Talvez nós precisamos passar a clamar, a clamar, a clamar. Eles apenas foram.
E na medida que eles estavam andando, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi suficiente para curar a todos. Porque eles estavam indo para mostrarem-se ao sacerdote. Nunca diz que não tem jeito. Diga para Jesus, tu podes, se quiseres, curar-me, dar-me um jeito, modificar a minha vida, Senhor, dar um recomeço para a minha família. Na medida que eles estavam indo, aquela doença incurável e contagiosa estava agora resolvida. Havia chegado agora o momento de curados. O texto não autoriza a dizer quantos anos eles viveram com a lepra terrível, mas agora estavam curados e devem ter pensado, que bom, que maravilha, eu vou viver minha vida, agora posso fazer tudo o que eu quero. Uma frase muito forte e muito usual. E se esqueceram do Deus da vida. Se esqueceram do Deus da cura. Esses foram os 9. As pessoas só querem a benesse de Deus. O pãozinho gostoso com o peixinho gostoso que Jesus fez o milagre nas suas vidas. A Bíblia registra que uma certa feita, Jesus estava com a multidão e fez um milagre maravilhoso. E de repente todos foram embora. E ele perguntou a Pedro, Pedro, cadê aqueles que estavam aqui? Eu estou parafraseando, tá? Que comeram um peixinho, que comeram um pãozinho, onde estão? E Pedro disse para ele, Senhor, foram embora. Porque suas palavras são duras. A maioria das pessoas gosta de peixinho quente e pãozinho quente, gosta de milagre, gosta de ser curado, gosta de ser livre, gosta de portas abertas, mas não gosta quando Jesus, assim eu disse, aquele que quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Orai pelos seus inimigos, perdoai os que vos perseguem. Se lhe bater uma face, lhe ofereça outra. Não gostam dessas coisas. E nós precisamos pensar seriamente na situação em que nós nos encontramos. Precisamos, amados. Mas o verso 15... também registra que um deles, vendo que fora curado, vou ler primeiro o texto, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. A primeira coisa que ele precisava fazer não era viver a vida, como os 9 fizeram, como muitos fazem hoje, achando que Deus é um curandeiro e que Jesus já quer fazer alguma coisinha, estou livre, ele vai lá e ele faz, como se fosse um gênio dentro de uma lâmpada, que é só esfregar e aparece, resolveu, deixa a lâmpada lá do canto. Ele poderia ter feito igual os 9, mas não o fez. Mas voltou para agradecer o autor da cura, e o fez dando glórias a Deus em alta voz. Nós pedimos em alta voz, não é verdade? Falamos com Deus em alta voz. Tu não está vendo? Tu não está me atendendo? Está demorando? Falamos. E por que não agradecemos em alta voz, amados? Precisamos gritar em alta voz para Deus. Desculpem. Quando Ele nos atende, quando Ele nos livra, quando Ele abre portas, quando Ele faz coisas na nossa vida
que ninguém pode fazer. Pode dizer agora, eu amo a Deus. Talvez se algumas pessoas falarem isso na rua, nos tempos atuais, no mínimo vão achar que ela não está muito bem da cabeça. Porque não é normal que as pessoas falem, eu amo a Deus, em voz alta, ativa. Talvez se estivesse falando ao contrário, talvez até tivesse alguém que estivesse pronto a ouvir. E o verso 16 diz que ele se prostrou, o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. É uma atitude que ninguém se esperava dele. Os samaritanos tiram uma briga longa contra os judeus. Aquele mesmo lá do homem que foi assaltado, lembra? É aquele lá mesmo também, que era o samaritano também. E Deus usa, Jesus registra nos anais dos evangelhos santos essa atitude de um samaritano. A melhor forma de agradecer, escolhida por ele, foi lançar-se aos pés do seu benfeitor, com o rosto em terra, manifestando a sua profunda gratidão. E era samaritano. Seria o mesmo que dizer, não era judeu. Mas os 9, ao serem curados, não voltaram para dar glórias a Deus e gratidão pela cura. Na doença, apesar da antipatia que tinham, estiveram juntos, né? Mas na cura preferiram se separar e creio que nunca mais se viram. Os 10 ficaram todos juntinhos lá na lepra, né? Os 9 continuaram curados, mas esqueceram daquele que ficou e nem quiseram saber por quê. E no verso 17, Jesus pergunta e te pergunta neste dia, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Amados, muitos acham que Jesus tem obrigação de curá-los. E eles nem ao menos acham que não precisa lhe agradecer o que desagradou a Jesus. Jesus chamou e apreciou aquele gesto. Daquele que poderia não voltar, mas preferiu, decidiu voltar para agradecer o seu benfeitor. Somente você, está no verso 18, disse Jesus. As bênçãos de Deus inicialmente seria para os judeus, amados. Como está em João 1, 11 e 12. É um texto bonito e rico, que diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos salvos, não importa a nacionalidade, não importa onde nós nascemos, que cor ou que riqueza, nós só precisamos crer em Jesus e recebê-lo como Salvador. O verso 19, Jesus disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Extraordinário. Esta gratidão gerou fé no coração daquele homem, no ato e na atitude que ele prostou-se a Deus. E a condição que nós temos para ser salvo é crer em Jesus, porque nós somos salvos pela fé. O samaritano voltou, ainda que muitos gritaram por misericórdia, como está no verso 13, dando glória, ele voltou, né? E ficou dando glória em alta voz, prostou-se com o rosto em terra, com uma gratidão na alma e recebeu, além da cura para viver na terra, a salvação para passar a eternidade no céu com aquele que pode lhe curar e salvar. Faça a diferença, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra já chegou a perto de ti, a tua boca, ao teu coração. Às vezes é muito difícil ser um apenas, né? Ou às vezes é muito fácil estar lá naquela montoeira de leprosos agora curado, todo mundo contando as suas histórias, não do benfeitor, não de Jesus, não o que passaram, mas fazendo planos. Mas esse único que retornou,
voltou para agradecer a Deus. E ele tinha uma história maravilhosa. Da dificuldade que ele passou, da doença, do sofrimento e a dor. Mas ele teve a experiência de estar aos pés de Jesus, de ouvir a voz de Jesus, de ser reconhecido por Jesus, de receber a salvação por Jesus. Que seja assim. Que você seja diferente, comece diferente. Agradeça ao Senhor, recebendo ou não recebendo, porque se você está vivo, você já recebeu o melhor. Oh Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, recebe a nossa gratidão. Recebe por tudo o que tu tem nos dado e muitas vezes esquecemos de devolver para ti. Mas tu és o melhor de todas as tuas ofertas, Senhor. De todas as tuas dádivas, tu sempre serás o melhor, o primeiro, o maior em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.